lá, pessoal, voltando aqui ao nosso conhecimento, ao nosso ensino, né? Vamos lá, voltando aqui à disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, ainda continuando com a revisão geral dos conteúdos da disciplina. Então, a gente vai continuar a falar sobre o que a gente estava falando ontem, e logo já peço desculpas por ter atrasado assim uns 3, 4 minutinhos, mas não foi a professora que atrasou, tá? Estavam ajeitando, né, o suporte técnico estava ajeitando aí para que vocês pudessem ter um bom sinal pelo IPTV. Então, por isso que atrasou a entrada aqui para a nossa disciplina de projetos, beleza? Bom, vamos revisar ainda a revisão geral dos conteúdos, ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina e teoria e aplicação prática, né? Bom, nós sabemos que o estado do Piauí, o nosso Piauí, é composto por 224 municípios e a regionalização adotada para fins de planejamento e implementação das políticas públicas. São 4 macro-regiões: litoral, meio norte, semiárido e cerrados. São subdivididas em 12 territórios de desenvolvimento. Territórios de desenvolvimento: planície litorânea, cocais, carnaubais, entre rios, Vale do Sambito, Vale de Itaueira, né? Tabuleiros do Alto Parnaíba, Chapada das Mangabeiras e Chapada do Vale do Itaim. Segundo estimativas do IBGE em 2019, a população declarada indígena totaliza 2.793 habitantes. Está concentrada principalmente nos municípios de maior aglomerado populacional. Teresina, 2.088 habitantes, seguido de Floriano, tá? Queimada Nova, Parnaíba e Picos. Queimada Nova está inserido entre os menos populosos e menos povoados, mas é lá onde se localiza a comunidade Serra Grande dos Índios Cariri, né? Que em agosto de 2020 foi o primeiro povoado indígena com território demarcado do Piauí. E, de acordo com o INCRA, considera-se agrupamento quilombola o conjunto de 15 ou mais indivíduos em uma ou mais moradias contíguas que possuem vínculos familiares ou comunitários e pertencem a comunidades remanescentes de quilombos. Tá? De acordo com o INCRA, né, a mesma informação aqui, repetida, e no Piauí encontram-se o quê? 223 comunidades remanescentes de quilombos, sendo sua maior concentração nos territórios em desenvolvimento, como Chapada do Vale do Itaim, onde se encontram 52, né, comunidades quilombolas, Vale do Canindé, 48 comunidades, Serra da Capivara, 43 comunidades quilombolas e Cocais, 24 comunidades quilombolas. Tá? Quilombolas, e o que são quilombolas? Bota aí só essa imagem, a imagem do slide aí, Josiel, sem mostrar a professora, tá ok? Vamos lá, olha só, quilombolas, vocês já ouviram falar, né, de quilombos? Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, ou seja, escravos que fugiram, né? Entre os séculos XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. E atualmente as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro. E nela se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombolas sofrem com a dificuldade no acesso à saúde e à educação. Olha só, é uma comunidade. São seres humanos, mas mesmo assim, eles sofrem com a dificuldade no acesso à saúde e à educação. E o que é que diz a nossa Constituição? Todos têm direito ao acesso, todos têm acesso, têm que ter acesso à saúde, à educação, né? Proteção, segurança, né? Alimentação, não é isso? Mas eles ainda sofrem. E vamos falar dos recursos naturais. Os recursos naturais do nosso Piauí. O território piauiense abrange os biomas Cerrado e Caatinga e a proteção à biodiversidade é presente no estado com 17
unidades de conservação federal e 12 unidades de conservação estadual. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o Piauí dispõe de mais de 1.800 sítios arqueológicos registrados destes, 1.285 são reconhecidos, georreferenciados e passíveis de localização e mapeamento. Temos a floresta fóssil paleontológico às margens do rio Puti, em Teresina, tá? E na região sudeste do estado, na Serra da Capivara, com 793 sítios, o que corresponde a 61,72% do total. O curto litoral, com apenas 66 quilômetros de extensão, o litoral do Piauí é composto por 15 praias, todas banhadas pelo Atlântico, e algumas com um bônus de mar mais foz de rio. Infraestrutura. A infraestrutura do nosso estado compreende as vias de acesso. As vias de acesso. Quais são as vias que nós temos aqui? As vias rodoviárias, ferroviárias e aeroviárias. Não temos, apesar de termos rios, nós não temos a via de acesso hidroviária. Tá? Não tem como. Então, mas desse acesso, dessas vias de acesso, a mais utilizada é a rodoviária. Por isso que diz que mundialmente, né, ou nacionalmente, o modal de transporte mais utilizado é o rodoviário. Tá? Mas que, para que tenha uma boa logística, né, para que possa suprir e atender a necessidade do mercado, essas vias têm que estar, a via rodoviária tem que estar em bastante conservação. Né? As rodovias estaduais com pavimentação somam aproximadamente 6.397,10 quilômetros. As federais totalizam 2.504 quilômetros de extensão. Tá? Olha aí, Adalto, meu avô sempre chamava o pessoal de uma comunidade quilombo, em Isaías Coelho, de povo da Nacional, talvez por essas áreas serem registradas pelo INCRA. Talvez, né? A extensão das ferrovias, que engloba a estrada de ferro, 225, que liga Teresina a Fortaleza, está em construção. O ramal da Transnordestina. Passou um tempo parado, né? A Transnordestina. Né? Passou um bom tempo sem, né, a volta da construção. A malha aérea é formada por 3 aeroportos. Aeroporto de Teresina, que é o aeroporto Senador Petrônio Portela. O Aeroporto Internacional de Parnaíba, prefeito Dr. João Silva Filho, né? E o Aeroporto de São Raimundo Nonato, Serra da Capivara, também, né, tem um conjunto de 66 aeródromos, dos quais 12 são públicos e 54 privados. E o Produto Interno Bruto? O PIB, chamado PIB, é a soma. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, por um estado ou por uma cidade, geralmente em um ano. Então, o PIB de Teresina é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um ano. Né? O PIB de Patos é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um ano. Tá? O PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Como assim, professora? Vamos supor, se um país produz R$100 de trigo, 200 de farinha de trigo e R$300 de pão, por exemplo, o seu PIB será de R$300. Pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. O pão é feito de quê? Farinha de trigo, trigo. Né? Então, o que eu usei, o que eu gastei, o que eu produzi de trigo, o que eu produzi de farinha de trigo, para fazer o pão, que o pão me trouxe R$300 na contagem em um ano, então o PIB vai ser R$300 o valor do pão.
Entenderam? Olha aí o Adalto. Não, não é o Adalto, não. É a Francisca. Alto Alegre. Olha, Francisca, seja bem-vinda. O PIB não é o total da riqueza existente em um país. Esse é um equívoco muito comum, tá? Pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor, né, que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional, tá? Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produz nada, se a sua cidade, se o seu estado, se o seu município não produz nada em um ano, o seu PIB será nulo, será zero. Imagina aí, será que teve algum PIB, pessoal, que foi nulo durante a pandemia? Será que teve algum município, alguma cidade que não produziu nada durante a pandemia? Será? Se não produziu nada, o PIB é nulo. Segundo estudos, a economia piauiense terá crescido 34,5% de 2010 a 2022, a segunda maior alta do país. O Piauí alcançará o segundo maior crescimento do Produto Interno Bruto entre as 27 unidades da Federação do Brasil, segundo projeção realizada pela MB Associados, empresa de consultoria que presta serviço na área de análise macroeconômica. No levantamento, que considera o acumulado entre os anos de 2010 e 2022, o Piauí apareceu com um crescimento de 34,5%, índice 4 vezes maior que a média nacional de 7,9%. O primeiro lugar do ranking é o estado do Mato Grosso, que aparece com 41,1% no período citado. O PIB é a soma das riquezas produzidas em nível nacional, estadual ou municipal, e no caso do Piauí, o bom resultado reflete uma combinação acertada de fatores complexos. E o agronegócio pujante, com foco na produção de soja, é um dos destaques na economia. Investimentos maciços em infraestrutura, com construção de estradas, pontes e outros equipamentos também contribuem para o crescimento econômico. Tá? Estima-se que as novas fronteiras agrícolas que foram surgindo especialmente na região do Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, ajudam a contar a narrativa de desenvolvimento desses estados. E para 2021, a projeção é que o PIB do Piauí cresça 3,99%, o quarto maior índice do Brasil. Destaca-se ainda o esforço do governo, né, para garantir, mesmo em meio à pandemia mundial do coronavírus, investimentos em educação, inclusão social, além da atração de parcerias público-privada, para explorar potencialidades econômicas nunca antes trabalhadas, né, como a geração de energia renovável, como o turismo, como cultura, serviços, mineração e comércio. Para o secretário de Fazenda, o crescimento do PIB mostra que o Piauí anda no caminho certo. Um crescimento de 34,5%, cerca 4 vezes o crescimento da média nacional, é um sinal de que estamos no caminho certo do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego. O desempenho da economia piauiense reflete as medidas de âmbito social e político para elevar o índice de desenvolvimento humano do Estado. A soma de esforços visa, fundamentalmente, crescer em oportunidade e qualidade de vida ao povo piauiense. Dados econômicos. Setor primário, ramo das atividades humanas que produz matéria-prima. Em relação à distribuição do PIB nas atividades econômicas, o setor primário contribui pouco mais de 8%,
do PIB, correspondendo a 4,72 bilhões de reais. Tá? Entre os produtos, destacam-se a produção de soja, que vem crescendo e se constituindo como principal commodity a ser exportada pelo Estado, uma vez que o Piauí faz parte da região denominada Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Tá? Outros produtos que se destacam no setor primário do Estado são as produções de frango, produção de milho, mel natural. Geralmente, gente, a produção de mel, todas essas produções vêm muito de agroindústrias ou cooperativas. De mel, a gente sabe que temos cooperativas. Algodão e as criações bovinas, suínas, caprinas e ovinas. Né? E na pecuária, destaca-se a criação de caprinos, já que essas espécies animais conseguem se adaptar às condições de clima semiárido. Também tem destaque a criação bovina, que, segundo a PPM, Pesquisa da Pecuária Municipal, no Piauí, existem cerca de 1,6 milhões de cabeças de gado, sendo o 19º maior rebanho do país. Tá? E o setor secundário? Destacam-se o quê? As indústrias voltadas para a construção civil, para o setor de alimentos e bebidas e para a área de mineração. Tá? Nós sabemos que a construção civil é em alta. Né? É reparação de estradas, do modo rodoviário, né? Do modo ferroviário, construção de condomínios, conjuntos habitacionais, né? Clínicas, hospitais, supermercados. Então, é em alta, esse setor secundário é em alta. Certo? Setor terciário. No setor terciário, o setor de prestação de serviços e o comércio varejista possuem grande importância para a economia piauiense, atuando em diversos segmentos como vestuário, setor financeiro, setor de calçados, concessionárias de veículos, entre outros. Tá? Destaca-se também a influência da administração pública na participação do PIB do Estado, cerca de 34%. Né? E o turismo, que se constitui como uma importante fonte de receita, sobretudo na região onde estão situados os litorais piauienses. Certo? Bom, e aí a gente viu a questão do nosso Piauí, a valoração econômica e social do estado do Piauí, e esse ponto dessa aula foi importante para que os alunos pudessem ter mais ideias para a elaboração de um título referente ao tema proposto para o trabalho final. Tá? Lembrando mais uma vez que não será obrigada a apresentação, que foi repassada como informação, mas será obrigada a entrega escrita, tá? O trabalho escrito. Tá? E aí a gente entra nos impactos da transformação digital na comunicação. Né? As novas tecnologias prometem criar um modo mais significativo e íntimo para melhorar a comunicação. Nos próximos 10 anos, 3 áreas-chave farão parte da nossa comunicação. Primeira área-chave, telepresença. Suitable Technologies ou robô de telepresença. Já ouviram falar? Essa nova modalidade tecnológica é denominada de Skype sobre rodas, mas é mais do que isso. Tá? Robôs de telepresença como o BIM, né? Já vimos isso nas aulas passadas, estamos revisando. Representam a futura geração de comunicação face a face, permitindo a sua participação e movimentação como se você estivesse presente fisicamente. Olha só o robô de telepresença. É como se você estivesse presente fisicamente. Imagina aí um robô de telepresença aqui no estúdio. Eu disse assim, bora falar com o Adalto. Adalto, como é que tá por aí? Aí o Adalto aparecia aqui, ó. A imagem do Adalto, vamos supor, aqui eu estivesse conversando com o Adalto.
né? É diferente do que a gente está fazendo aqui, certo? Outra área, mundos virtuais. Uma grande inovação, né, que está prestes a acontecer na comunicação permitirá que você esteja com uma ou mais pessoas, não de forma presente, mas num mundo virtual de alta resolução, no que seria uma réplica muito semelhante, dialogando e compartilhando como se fosse real. Tá? O mundo virtual é um ambiente imersivo simulado através de recursos computacionais, destinado a ser habitado e permitir a interação dos seus usuários através de avatares, que são representações personificadas do usuário dentro do ambiente digital. E possuem o conceito de persistência, isso é, o estado dos seus objetos, né, se preserva independentemente da presença do usuário. E olha aqui o mundo virtual. Tá? Olha aí, gente. Gente, eu acho que tem em São Raimundo Nonato, né, naquele museu, certo? Eu acho que tem uma área que tem essa questão do mundo virtual. Eu acho que é lá, se eu não me engano, né, José? Não sei se tem lá. Eu acho que é no Museu de São Raimundo Nonato. Tá? Que tem uma área que os visitantes, os turistas, né, entram nesse mundo virtual, mostrando, né, quem for de São Raimundo Nonato aí, por favor, me corrija, né, se eu estiver enganado ou não, tá certo? Mas o Josiel vai procurar aqui, depois a gente vai mostrar, tá? Bom, uma sugestão de filme sobre o mundo virtual, que vocês, aqui já foi passado várias sugestões de filmes, né, em relação à ética, né, em relação aos projetos. Em 2045... Isso é a história do filme, né? Ou seja, um filme que mostra em 2045, olha aí, o resto da humanidade prefere a realidade virtual do jogo Oasis ao mundo real, né? O excêntrico criador do jogo morre e deixa sua fortuna inestimável para a primeira pessoa que descobrir. A fortuna vai para a primeira pessoa que descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico que ele arquitetou. E para vencer, precisa abandonar a existência virtual e experimentar o amor e a realidade. Para vencer, tem que experimentar o amor e a realidade. Mas tem um problema, porque muitos não querem sair da vida virtual. Acha fácil e não quer, mas vai ter que viver a vida real, né? Interface cérebro-computador, a forma mais avançada de comunicação, se consolidará na próxima década. É a interface cérebro-computador, ou simplesmente BCI, Brain Computer Interface, na língua inglesa. Essa modalidade diz respeito à capacidade de conectar nossa mente ao computador e vice-versa, permitindo uma ligação mais íntima de comunicação. E esse potencial não se restringe a manipular máquinas com nossos pensamentos, mas a abrir possibilidades para estabelecer uma direta comunicação com o cérebro de outra pessoa. Comunicação mente-mente ou BBI, tá? Seria possível, inclusive, compreender os sentimentos e pensamentos daquele com quem se está comunicando. E olha aí a interface cérebro-computador, tá? São dispositivos colocados, né? Tem vários modelos, certo? Isso aqui é de alta tecnologia, ok? Bom, a transformação digital tem provocado mudanças quase que de forma geral em toda a sociedade, nos mais diversos setores, seja no campo econômico, né? Industrial, educacional, na área da saúde, enfim, a era digital é hoje uma realidade. A era digital hoje, sendo uma realidade, o que é que nós profissionais e empresas temos que fazer? Hein, pessoal? Nós temos que nos adaptar. Nós temos que evoluir nossos conhecimentos, aprender com a alta tecnologia. E as empresas também têm que se adaptar. Vamos supor, uma empresa já adaptada, para ela receber alguém, para usar uma alta tecnologia,
para saber, né, sobre essa era digital, o que é que a empresa tem que fazer? A empresa tem que dar treinamentos, não é mesmo? E essa empresa tem que ser multicultural, porque muita gente não sabe mexer com tecnologia, não é? Como todos esses setores devem reagir frente a esse fato? Como é que esses setores reagem? A resposta pode estar em aproveitar o jeito mais eficaz de comunicação. Tá? Todos devem se apropriar das novas formas de comunicação para estabelecer vínculos ao seu público, favorecendo o diálogo e, consequentemente, bons resultados nos negócios e, principalmente, boas relações. Tá? E quais os principais benefícios da comunicação digital? Redução de custos. Reduzir custos. Investir em ações digitais envolve custos menores em relação aos de materiais impressos. Banco de dados, ferramentas de qualidade. Tudo isso é para melhoria. Tá? É para redução de custos. Maior alcance, enquanto os materiais impressos têm acesso limitado, especialmente por questões geográficas, conteúdos digitais podem ser acessados de qualquer lugar. Mensuração. Existem várias ferramentas que possibilitam, né, a verificação de resultados, o que permite avaliar se o tipo de estratégia realizada pela empresa está dando certo ou não. Público qualificado. Nas estratégias digitais, as marcas investem recursos em um público que, de fato, tenha interesse no produto ou serviço oferecido pela empresa. Certo? E olha só, os impactos da transformação digital na comunicação. Vamos ver pontos positivos e pontos negativos, né? Isso aqui é um ponto negativo. Não é verdade? Duas pessoas sentadas um do lado da outra, não sei se é irmão, não sei se é companheiro, não sei se é tio, se é primo, se é pai ou mãe, mas é um ponto negativo. Né? Nenhum dos dois estão dialogando, nem dos dois estão conversando só no celular. Né? É a falta da relação interpessoal. Famílias ficam assim, finais de semana antigamente se reunia, né? E aí ficam como? Tudo no celular. Né? Pontos positivos, inovação. Ora, se eu implanto uma tecnologia, se eu estou acompanhando a era digital, a era da informação, e implanto uma ferramenta tecnológica na minha empresa, eu vou estar inovando para uma melhoria contínua, para evoluir a minha empresa. Tá? E isso vai melhorar a interação entre empresa, colaborador. Cooperação, autonomia, lúdico, acesso rápido à informação, operação multitarefa, inteligência e memória coletiva, ampla disponibilidade de informações. Né? Pontos negativos. Aprendizado constante em novas tecnologias, interfaces e custo inerente. Falta de privacidade. Ponto negativo. Né? Desrespeito aos direitos autorais e unanimidade. Individualismo. Dependência, imediatismo, superficialidade, perda da memória individual, sobrecarga cognitiva. Bom, o brasileiro é viciado em internet. Né? Nós vimos em aulas passadas o tempo que o brasileiro perde. Se eu não me engano, nas aulas passadas tinha 3 horas e 30 minutos que uma pessoa fica em rede social. Né? A gente viu essa informação aqui. É muito tempo. Então, tem gente viciada sim em internet. Né? Eu não digo apaixonado por redes sociais, porque ninguém é apaixonado, é viciado mesmo. Né? E isso é um perigo. Tá?
Somos 150 milhões de internautas, dos quais 140 milhões estão presentes ao menos uma rede social. Isso equivale a nada mais, nada menos que 2/3 da população total do país, exatos 66%, conectados a um ambiente de rede. Para se ter uma ideia, no mundo, essa taxa, né, é de 49%. Nos Estados Unidos chega a 70%. Cada brasileiro passa, em média, 9 horas e 17 minutos por dia conectado. Eu falei o quê? 3 horas e 30 minutos. Aqui já tem a informação, ó. 9 horas e 17 conectados. Pouco mais de 1/3 desse tempo, 3 horas e 31, é dedicado às redes sociais. As redes sociais é 3 horas e 30 minutos. Né? Os dados são do relatório digital 2020, publicado pela Data, né? Reportam. Bom, diante disso tudo, né? Diante dessa evolução, oportunidades, né? Mercado de trabalho, áreas a serem abordadas, profissões a serem exploradas, né? E a serem executadas, certo? Tem a escolha de um ensino. Né? Como é que eu posso aprender? Como é que eu posso aumentar meu conhecimento, além do que eu já tenho, mas eu quero aumentar? Né? Eu quero fazer um curso superior? Eu quero ficar somente no ensino médio? Aí a escolha é sua. Eu quero fazer um curso técnico? Né? Curso técnico, muita gente... Semana passada eu estava numa roda de amigos, e aí a gente estava conversando sobre filhos e escolhas de profissões, né, de cursos dos nossos filhos. Né? E aí uma pessoa falou assim, minha filha vai mudar de curso. Tem 18 anos. Aí todo mundo falou, mas tem problema não. Está muito nova ainda tem tempo para decidir realmente, para saber o que é que quer. Né? Realmente muito novo para decidir. Não. Tem gente que parece que já nasce, não, eu quero essa área aqui. E estuda e faz e se dá bem. Mas hoje, várias opções, né? Amizades, influências, né? O que vê, como é que está a vida, que vive. Então, falaram de unanimidade, falaram assim, eu hoje, se eu pudesse voltar no tempo, a maioria falou isso. E já todos formados, já trabalhando, já grandes profissionais. Se eu pudesse voltar no tempo, na época que eu fiz curso tal, eu faria junto com o curso técnico. Porque eu terminaria o curso técnico logo, trabalharia, já estava trabalhando, né? E continuaria meu curso superior. Eu tenho uma amiga que fez isso. Ela fez agronomia, trabalhou, né? Passou na seleção, foi concursada, mas ela viu que ela queria outro curso. Ela sempre gostou de enfermagem. Olha aí, totalmente diferente. Ela só fez agronomia para cuidar das terras da família. Ela disse, não, meu pai tem umas terras no interior e precisa de alguém para administrar, eu vou fazer agronomia. Né? E realmente ela administrou durante um bom tempo. Né? E ela disse, mas o que eu queria mesmo, que eu tenho paixão, é cuidar de gente. Né? É fazer ação ali, estar cuidando das pessoas. Aí ela fez, antes de fazer o curso superior em enfermagem, ela entrou no curso técnico. Né? Que ela não estava mais trabalhando na área de agronomia, eu vou entrar no curso técnico. Terminou em pouco tempo, fez vestibular para o curso superior, né? Terminou o curso técnico, continuou trabalhando, conseguiu um emprego como técnica em enfermagem e estava fazendo o curso superior. Então, por essa razão, muitos, a maioria, por unanimidade, falou, se eu pudesse voltar no tempo. Então, muita gente diz assim, curso técnico, será que tem mesmo garantia? Será que isso? Será que aquilo? Um monte de será. Né? Um monte de mas, se, né? Então, vamos ver razões para fazer um curso técnico. Né? Momento certo para começar um curso técnico. Não existe momento certo. Né? Nem um curso técnico, nem um curso de capacitação, nem um treinamento, nem palestra, nem curso superior. Não existe um momento certo, né? Para ingressar em uma formação. Certo? O ideal é começar a pensar no futuro profissional quanto antes. Né? Então, quanto antes você pensar no seu futuro profissional, beleza.
Investir em um curso técnico é uma forma de entrar no mercado de trabalho com mais rapidez. É possível iniciá-lo e concluí-lo junto com o ensino médio, possibilidade de ser realizado ao mesmo tempo e que os estudos do ensino médio. Não é exclusividade dos mais jovens ou de quem ainda não tem uma formação. Um curso técnico não é exclusivo para jovem. Um curso técnico não é exclusivo para adulto. Um curso técnico não é exclusivo para idoso. Não. É por isso que dizem, em qualquer tempo você pode fazer. Eu, bem aqui, eu tenho vontade de fazer um curso técnico de logística. Sabe por quê que eu tenho vontade? Porque lendo sobre logística, a gente lê sobre gestão. A gente aprende sobre gestão, porque a logística é gestão. Então, eu vou aprender sobre gestão. Então, para a minha área agrária, já pensou? Eu trabalhando no ramo da logística, no setor de logística, no agronegócio. Eu estou pensando o quê? Estou pensando no futuro. Vocês sabiam que essa área de logística é a mais procurada no Ceará e em Pernambuco? Por causa do porto, dos portos que tem? Então, tem vaga. Então, a gente pensa no futuro. Profissionais podem beneficiar-se dessa modalidade de ensino e agregar à sua formação as experiências vividas até então. Então, na escolha de um curso, você tem que pensar no futuro. Processo não vai deixar de existir, né, José? Nunca. Nunca. Olha aí, eu quero fazer um curso técnico em uma área que já atuo, porém não posso assinar. Essa assinatura passa pelo engenheiro, o que encarece o custo do serviço. Exatamente. Então, processo não vai deixar de existir. Só umas dicas aqui. Acidente de trabalho também não vai deixar de existir. Doença ocupacional também não vai deixar de existir. Então, muita gente já pensa em quê? Técnico em segurança do trabalho. Apesar do técnico não poder assinar. O técnico ele faz ali todo o trabalho, certo? Trabalho duro, faz o levantamento, vai lá, faz coleta, faz medições, mensurações, gráficos, tudo. Tem o auxílio do engenheiro ou do profissional acima do técnico, sendo que na mesma área. E aí quem assina é o superior. Tá? Mas o técnico, tem técnico aí que o salário é bom. Tá? Beleza? Então, alimentos. Alimentos nunca vai deixar de existir produção, porque a gente tem que comer. O agronegócio crescendo em polpa. Então, técnico do agronegócio, técnico agrícola. Gestão em todas as áreas. Tem gestão hospitalar, tem a gestão de recursos humanos dentro de órgãos jurídicos. Então, a gente tem que pensar, gente, é lá na frente. Tá? Agora, procurar um curso técnico que não seja tão desvalorizado. Como assim? Tem área, vocês já prestaram atenção, que tem área que tem o técnico, o assistente, o auxiliar, tem outro, aí tem um superior. É muito dividido. Certo? Então, é melhor aquele técnico que tem assim, tem a área superior e tem o técnico. Para não passar por tanto. Tem um de nível superior, aí tem o assistente, tem o auxiliar, tem não sei o que e tem o técnico. Não. Aí o técnico fica muito desvalorizado, porque ele fica muito longe desses outros que estão mais perto do superior. Você já prestou atenção? Pesquise sobre isso. Buscar cargos e salários cada vez melhores é a aspiração de todas as pessoas que desejam evoluir profissionalmente. Para alcançar esse objetivo, a chave é investir na qualificação. Assim, um curso técnico pode impulsionar a sua carreira, permitir que você escolha entre diferentes propostas de emprego e dar a você a chance de negociar um aumento de salário quando for conveniente. Concurso público com formação técnica. Há concursos públicos que exigem diferentes níveis de formação. O nível técnico é um deles, sendo assim é possível prestar concurso público com diploma de um curso técnico.
É comum exigir vagas exclusivas para esse tipo de profissional nos âmbitos municipal, estadual e federal, e vale a pena dedicar-se aos estudos e conseguir a tão sonhada estabilidade do servidor público com salários atrativos e aposentadorias rentáveis. Vagas exclusivas para formados em cursos técnicos. Né? Olha aí o Adalto falando, enfermagem é assim. Pessoal, uma observação sobre isso aqui. Concurso público com formação técnica. Num edital que saiu, eu creio que foi de um tribunal aí, eu não sei qual foi a cidade, né? Tinha lá o cargo de auxiliar administrativo, tá? E tinha o cargo de assistente administrativo, né? Em um pedia que tivesse o ensino médio, né, e o curso técnico em administração. O outro pedia somente o ensino médio. Né? O salário do que pedia ensino médio e curso técnico em administração era maior, o oferecido. Né? 2 formações, né? 2 conhecimentos, 2 áreas, salário maior. E aí tem gente de nível superior que faz. Eu vou fazer isso bem aqui, né? Para que pede o ensino médio técnico. E aí a pessoa diz, não, mas está pedindo técnico. Tá. Aí faz. Passa. Toma a vaga. Né? De quem só tem o ensino médio e tem o ensino técnico. Né? Professor aí é chamado e é convocado? É chamado. Mas tem que apresentar a documentação de técnico. E aí? Como é que a empresa vai fazer? Poxa, o candidato foi aprovado, a comprovação, né, da formação acadêmica, da formação complementar, é somente na hora de assumir o cargo, e aí não tem o curso técnico. Como é que fica? Professora, a senhora conhece casos assim? Sim, muitos. Muitos. Secretaria de Meio Ambiente, quando pede um cargo, ele pede o quê? A formação superior, técnico, né? Ou especialista naquela área. Né? E aí a pessoa vai, vou fazer. Quando entrou, cadê a especialização? Cadê a pós-graduação nessa área? Né? Ficou em stand-by, minha gente. Até chegar pelo menos em 50% do custo da pós-graduação. Né? E não era para ter feito isso. Era para ter chamado o outro que tinha, o outro colocado, que tinha sim a pós-graduação. Lembram da questão de cota? Questão de pontuação, quem entra, quem não entra? Também existe essa desigualdade nesse ponto de escolaridade. Né? Conheço muitos concursos que pediram só técnico agrícola para trabalhar no campo, técnico agrícola para trabalhar em laboratório, e muitos agrônomos fizeram um concurso. Né? E passaram e assumiram. Porque entende-se que é acima do técnico. Mas no edital está pedindo é o técnico, não é o superior. Então tem que ser visto isso. Tá? Informações específicas de cursos técnicos. Né? Temos aqui um técnico de secretariado, perfil profissional, habilidades, executar atividades voltadas ao planejamento organizacional e operação, prestar assessoramento a gestores de organização de diferentes portes e segmentos econômicos, né? Utilizar técnicas secretariais e ferramentas tecnológicas em atividades relativas ao fluxo processual de gestão, organização e registro administrativo, de informação e de relacionamento com clientes internos e externos, apoiar a atividade de gestão financeira, orçamentos, pagamentos e prestação de contas. Né? E os requisitos fundamentais? Conhecimento e saber relacionado ao funcionamento da organização, de modo a atuar em conformidade com as legislações e diretrizes de conduta, como também com as normas de saúde e segurança do trabalho. E a atuação de forma proativa em atividades de mediação, de resolução de conflitos, de situação-problema e trabalho em equipe com comunicação clara e cordial e respeito às diversidades.
né? Áreas de atuação, gestão empresarial, tá? Recursos humanos. Lembrando, por que eu peguei o secretariado? Porque ele envolve a parte de administração também, né? Recursos humanos, gestão de eventos, publicidade, marketing e venda, setor hoteleiro, terceiro setor, setor público, setor industrial, né? Que é o segundo setor. Funções, ocupação prevista na CBO, assistente de escritório, arquivista, recepcionista, assistente de eventos, assistente administrativo, né? E o técnico em serviços jurídicos, que é o que nos interessa, tá? Executa atividade administrativa de planejamento, organização, direção e controle em rotinas de escritório de advocacia e demais organizações que dispõem departamento jurídico, tribunais, ministérios, etc. Prestar suporte e apoio técnico administrativo a profissionais da área jurídica. Acompanhar, gerenciar e arquivar documentos e processos de natureza jurídica. Tá? O técnico, ele acompanha, ele gerencia e arquiva. Lembram da questão de produção? O que é que você vai fazer como técnico? Né? Que o superior, o supervisor, o chefe pode perguntar como foi a sua a produtividade no dia. Ele vai ver se você acompanhou a quantidade de processos, se gerenciou, se arquivou, tá? Prestar atendimento receptivo ao público. Ah, professora, eu como técnico em serviço jurídico vou prestar atendimento? Vai. No Fórum Civil Criminal, quando a gente chega lá, quem recepciona, ou seja, a pessoa que está atendendo, prestando atendimento, prestando a recepção ali, é da área jurídica. Pode ser um estagiário, talvez seja um estudante que está fazendo estágio, pode ser um técnico em serviços jurídicos, né? Pode ser até mesmo alguém formado já, tá? E está ali, prestando atendimento. Habilidades para executar atividades administrativas de planejamento, organização, direção, controle em rotinas de escritório de advocacia e demais organizações que dispõem de departamento jurídico. Prestar suporte e apoio técnico administrativo a profissionais da área jurídica. Acompanhar, gerenciar e arquivar o documento e prestar atendimento, que isso aí já foi dito, né? Áreas de atuação. Onde eu vou atuar como técnico em serviços jurídicos? O que foi que eu pedi para vocês em relação ao mercado de trabalho? O que o mercado quer? Do profissional técnico em serviços jurídicos. O que eu preciso? O que precisa de capacitação? Ou seja, aumentar o conhecimento. Só técnico em serviço jurídico, o que é que o mercado vai exigir mais? Só o curso técnico ou vai exigir mais conhecimento de alguma coisa? Né? Então, eu vou atuar em escritórios de advocacia, departamento jurídico, cartórios judiciais e extrajudiciais, departamento de recursos humanos, financeiro e contábil, serviço de atendimento ao cliente. Né? Funções, ocupações previstas, atendente de judiciário, escrevente auxiliar de serviços jurídicos. Atuação. O técnico em serviços jurídicos, ele é o profissional que atua diretamente na rotina de escritório de advocacia e demais organizações que dispõem de setor ou departamento jurídico.
dando suporte e apoio técnico administrativo ao profissional do direito. Redigir, analisar, arquivar documentos, né? Autenticar cópias, pesquisar jurisprudências, né? Desenvolver pesquisas jurídicas, elaborar relatórios. São algumas das atividades desempenhadas por quem faz o curso, né, de serviços jurídicos. Tá? Salários. Bom, essa informação foi em maio de 2022, em maio ainda deste ano. Quanto é o salário? A fonte onde está citando isso está aqui, ó. Tá? O salário médio nacional do técnico jurídico é de R$ 3.449. Professora, tem isso tudo, gente? Está aqui. Né? O salário médio do profissional de serviços jurídicos e notários fica entre R$ 1.500 até R$ 3.800. É pouco? Pessoal, tem fisioterapeuta ganhando 2.500 em prefeitura. 2 turnos. Tem enfermeiro ganhando 3.000 um turno. Aqui você trabalha um turno. Se você estiver em um tribunal, em um fórum, em um órgão jurídico, é um turno. Se você for um técnico em serviço jurídico, trabalha na Assembleia, né? Tá pouco? Eu estou comparando, né? Por exemplo, um fisioterapeuta. Tem fisioterapeuta que ganha isso. Tem fisioterapeuta que trabalha de manhã e de tarde e de noite. Né? Para pagar, por exemplo, um colégio de R$ 1.200 para um filho. O colégio do filho, cadê a alimentação? Né? Cadê o vestir? Cadê o calçar? Né? Então, assim, para iniciar, isso aqui não está pouco, não. Para vocês jovens, né? 18, 19, 20 anos, que ainda moram com os pais, né? Não tem um vim-vim, como diz o ditado, não tem um vim-vim para dar de comer. Não é não, José? Isso aqui não tá baixo, não. Né? Mas tem gente que ganha isso aqui, tem jovens que ganham isso aqui, que com uma semana não tem mais. Vocês sabiam disso? Porque gasta demais. Tá? Técnico em informática. Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Por que eu coloquei um técnico em informática aqui? Porque vocês, como técnico em serviços jurídicos, vocês terão que ter o conhecimento em informática. Não precisa fazer o curso de informática, curso técnico. Mas vocês vão ter que digitar, né? Vocês vão ter que redigir algum processo, alguma ata, algum documento, algum relatório, alguma declaração, né? Um ofício. Tá? Realizar modelagem, desenvolvimento, testes, implementação e manutenção de sistemas computacionais. Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados, executar montagem, instalação, configuração de equipamento informática. Né? Instalar e configurar sistemas operacionais e realizar manutenção preventiva e corretiva. Instalar configuração de dispositivos e realizar atendimento help desk. Tá? Além de operar, instalar, configurar, aplicar técnicas de instalação e configuração de rede física e lógica. Tá? Grande abraço a todos, até a próxima.